ontem. E você tem que aprender a adaptar a sua rotina, sabe? Não adaptar Cristo à sua rotina, mas adaptar a sua rotina a Cristo também. Igual a Dani falou, você acordar, falar um bom dia para o Senhor, fazer uma oração de 5 minutos, 10 minutos, colocando o seu dia diante de Deus. Mano, no ônibus, na caminhada até a escola. Pô, eu andava meia hora até a escola, velho. Não pegava o busão. Nossa. É por isso que essa é a receita, gente. Mas, enfim. Cara, então, a gente tem que aprender a ir colocando Cristo no nosso dia a dia, sabe? E começar a glorificar a Cristo em tudo aquilo que a gente faz. A gente é muito, às vezes, treinado a diminuir Cristo a momentos. Então, Deus está aqui no momento de culto, Deus está no momento do devocional. Mas, na verdade, Deus ele é e Ele está. Simples assim, em tudo. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, assim que você sair daqui, a mesma presença que está aqui agora é a mesma presença que vai estar com você lá fora, entendeu? Só que, tipo assim, no nosso psicológico, a gente fica diminuindo Deus a momentos, sabe? Então, a gente precisa começar a enxergar de uma forma geral, para que a gente consiga, da maneira correta, glorificar a Deus no nosso dia a dia, sabe? Porque senão a gente vai ser crente só nos momentos e não na nossa vida. É isso. Eu queria contar um negócio. Vou contar? Pode. Vou contar? Mas eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu era adolescente. Como eu disse aqui, eu fazia meu devocional na hora de dormir. Mas, gente, para um bom adolescente, que eu sei que vocês fazem isso, que eu não era a única, eu ia dormir umas 3, 4 horas da manhã. Gente, eu estudava 1h da tarde. Tinha vezes que eu ia dormir 6 horas da manhã. O que eu fazia? Nem eu lembro. Que exemplo, mas fazer o quê? É adolescente? Você acha que eles não ficam também? Mas, enfim, nesses momentos, eu gostava de fazer o meu devocional, porque, primeiro, era a fase que eu estava mais acordada, que eu estava no pique, assim, ó. E eu era adolescente ainda, nossa, eu tinha energia a dar com pau. E eu fazendo o meu devocional, eu não sei se todo mundo aqui estava, mas teve uns anos atrás que a gente fez um culto temático de máscaras, onde tinha que vir de máscara. Quem que estava aqui? Quem que lembra? Foi em 2022? Quem que veio, participou? Então, é a história desse culto. Eu estava no meu quarto, né? Eu já estava deitada, assim, literalmente deitada, lendo a palavra. E eu lembro que eu estava lendo Salmo 119, que falava sobre... Lá fala que antes da gente estar no ventre da nossa mãe, Deus já tinha escrito a nossa história, Deus já nos conhecia. Enfim, leiam Salmo 119, que vocês vão entender. E é grande, mas eu li... Não é Salmo 100, é Salmo 139. É o 39, ou o 119. Não, gente, é Salmo 139, tá? 139, que fala sobre, enfim, isso daí que eu falei. E nisso, eu estava lendo, e conforme eu lia, Deus ele falava muito ao meu coração, tipo assim, muito, muito, muito ao meu coração. E a presença de Deus, isso era, eu acho que umas 2 horas da manhã. A presença de Deus inundou tanto aquele lugar, tanto o meu quarto, que eu de fato, eu me levantei da minha cama, eu acendi a luz, eu ainda lia com a luz apagada, que eu lia no celular a Bíblia. Eu acendi a luz, eu coloquei um louvor e eu me ajoelhei diante da presença de Deus, porque a presença estava tão forte naquele lugar, e Deus ia me falando, tipo assim, era uma época onde eu estava lutando muito contra, tipo, ser uma coisa na escola e ser uma coisa na igreja. E Deus falava muito ao meu coração, tipo assim, cara, eu que te criei. Eu que, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já tinha planos para você. E foi onde Deus falava assim, você tem que tirar as suas máscaras. Você tem que tirar essa máscara que você aparenta para as pessoas, tanto da sua casa, na igreja, na escola. E você tem que ser, de fato, quem eu criei você para ser. E Deus falava muito isso, e foi onde que eu comecei. Eu tenho um caderninho, gente, de anotações, assim, ó. Eu tenho uns 15 lá em casa. E eu anotava, e conforme Deus falava, eu anotava, e isso era 2 horas da manhã, num devocional simples que eu fazia, sabe? Mas foi onde que Deus me impactou tanto, 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 que é uma marca que está em mim hoje ainda.
A Dani falou sobre ser um na escola e ser outro na igreja, né, gente? Não só na escola, em casa também. Às vezes... Calma aí, gente, deixa eu formular o que eu estava falando. Na escola, eu vou falar que eu não era uma pessoa muito simpática, não, gente. Não que... Gente, eu luto para ser uma pessoa simpática, tá? Amém, Jesus. Hoje em dia eu sou muito melhor, tá, gente? Eu passava assim, ó, dava oi para ninguém. Coisa feia, né? Jesus curou. Jesus transformou. Mas, gente, eu chegava na escola e a escola que eu estudava, ela não era uma escola, assim, num ambiente muito, muito saudável, assim. Era um ambiente bem conturbado, assim. Não era um ambiente fácil de se conviver. Daí, um dia, eu acordava assim e falava, hoje eu vou dar bom dia para quem estiver passando na rua, que eu ia andando para a escola. A primeira pessoa que eu falava bom dia, a pessoa não respondia. Eu falava, tá vendo? Por isso que eu não falo bom dia. Eu falo bom dia a primeira vez, a pessoa não responde. Eu passava pela dona da escola, porque, gente, eu estava na esquina, dava para escutar a dona gritando. Vamos, gente, o portão vai fechar. Eu assim, ó. Daí eu entrava e falava, bom dia, dona. Às vezes as donas nem olhavam na nossa cara. Mas eu tinha muita dificuldade, porque lá, com as pessoas que eu vivia, quando você dava corda, elas te machucavam, te feriam, usavam coisas contra você, quando vocês confiavam nela. Então, eu me fechei muito na escola. No 8º e no 9º ano, foi um dos anos que eu mais fiquei calada, gente, na sala de aula. E eu falo muito, gente. Fiquei calada porque eu não me sentia num ambiente confortável, eu não conseguia fazer uma amizade muito próxima, assim. E eu era duas caras. Tipo, na igreja eu era mais simpática. Gente, eu sou simpática hoje em dia. Não parece. E na escola não, sabe? Não que você precisa ser, nossa, entendeu? Cada um tem sua personalidade. Mas passa, dá oi. Seja realmente um cristão, tome posicionamento. Quando a gente inicia o nosso relacionamento com Deus, é em todas as áreas, gente, em todas as áreas. Há um tempo atrás, eu estava lavando a louça e escutando louvor. E eu estava assim. E eu estava assim, lavando a louça. Gente, uma vez eu lavei a louça chorando e falando com a minha mãe, mãe, que você quer? Eu estava chorando porque eu tinha que lavar a louça, tá, gente? Daí eu estava lavando a louça. E eu estava brava lavando a louça, gente. Porque era uma pilha enorme de louça que eu estava lavando. E já estava tarde, eu estava lavando, assim. Daí eu estava escutando a música, nossa, mas pra mim tá fazendo isso daqui, eu também tô glorificando a Deus, sabe? Gente, eu dobrar a minha cama de manhã, eu tô glorificando a Deus. Dobrar a minha cama não, gente, arrumar a cama. A cama retrátil. Vai que só a cama dobra também, né? Tem gente que tem a cama dobrada. Ai, gente, em tudo a gente tem que adorar a Deus, em tudo. Esses dias que eu tô indo pra escola, calma, deixa eu falar, por favor. Eu mudei de escola e eu tenho que acordar um pouco mais cedo. Daí, gente, eu vou me arrumando para não perder o ônibus. Daí eu sento assim no ônibus e falo, nossa, Deus, eu nem orei. Que coisa feia. Daí eu já oro ali no meio do caminho. Amém, Jesus. Oro enquanto estou saindo de casa. E esses dias eu orei. Nossa, orei assim, Deus, me dá paciência. Me ensina a mostrar quem tu és lá na escola. Foi o dia que mais me testaram na sala de aula, gente. Foi o dia que estava acontecendo tudo para eu, entendeu? Daí eu me irei, não vou mentir, me irei. Mas aí eu falei, nossa, Deus, perdão. Mas, gente, quando a gente pede, acontece tudo. Tudo está propício para acontecer. Mas é assim, a vida com Deus é desafios, é de posicionamento. Errei, fiquei estressada e falei, não, Deus, vou melhorar. Daí melhorei, gente, e o resto do dia foi calmo. Glória a Deus, aleluia. Amém. Mano, ela falou que na adolescência tem muitos desafios e realmente tem. Tipo, na escola, em casa, não só dentro da igreja, também tem vários desafios. E pra vocês, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram na adolescência de vocês e como vocês conseguiram vencer esses desafios? Caracoles. Na verdade, tipo assim, depois que a gente se converte, né? Depois que o Senhor nos aceita e nós entregamos nosso coração para Deus, gente, a partir daí a sua vida vai ser cheia de desafio para sempre, tá? Nunca vai sentar na cadeirinha, vai tipo, nossa,
sabe? Não, é sempre assim, mano. É, como a gente entrou no quesito escola, né? Foi muito interessante porque eu me converti na metade de 2012, né? Na metade de 2012. E aí eu comecei 2016, mano. É porque eu penso 12 anos, 2016. Aí eu confundo 2012, enfim. É isso aí. Enfim, em 2016, me converti na metade de 2016, tinha 12 anos. Em 2017, eu comecei a viver um processo que, cara, eu era muito boca suja, velho. E pra quem não sabe, palavrão é pecado, tá? Então, é isso aí. Mano, tem gente que, olha, tem gente que tem 50 anos de igreja aí, mas amém. Ei, que isso, cara? Não, gente, é verdade. Não. Não é indireta, não é indireta. É verdade, mano. Tem gente que vai morrer com boca suja, velho. Não pode. Não pode isso, não pode. Enfim, eu tive essa consciência que eu precisava mudar isso na minha vida, sabe? Eu precisava mudar meu jeito de falar porque eu precisava demonstrar Cristo na forma como eu me relacionava com as pessoas. Só que pra mim foi a coisa mais difícil pra mim, foi isso, foi deixar de falar as besteiras que eu falava, falar os palavrões. Não, besteira sim, mudou muito, mas palavrão eu nunca mais falei. Eu fiquei tipo assim, um ano certinho assim, mano, lutando contra isso. Eu ia, tipo assim, eu orava de manhã, falava, Deus, me ajuda, pai, não falar palavrão, me ajuda. Eu orava, tipo assim, bem sincerão mesmo. Parar de falar palavrão, parar de falar essas besteiras, enfim. Chegava na escola, parece que eu desligava, assim, eu esquecia, mano, que eu era crente, velho. Tipo assim, mano, eu entrava na sala de aula, já começava aquela zoeira já. Aí tipo assim, passava um tempo, todo mundo ficava quieto, assim, eu falava, caramba, o que eu fiz? Aí eu já ia lá, falava, nossa, Deus, errei de novo. Aí volta o cão arrependido. E aí, mano, aí depois de novo, no mesmo dia, assim, eu falando besteira. Aí eu voltava tristão, assim, pra casa, pensando, tipo, caramba, errei. Só que, tipo assim, eu chegava em casa, ajoelhava, orava, falava, Deus, me ajuda a mudar, me ajuda a parar de falar palavrão. Tipo, esse era o foco, assim, da minha vida naquele momento. E, mano, foi assim por muito tempo daquele ano. Eu não lembro exatamente, mas eu creio que foi quase um ano, assim, todo, fazendo isso. Tipo, orava, no outro dia era a mesma luta, esquecia, voltava pra casa, me arrependia. E, mano, chegou um tempo, assim, que eu parei e eu nem percebi, tá ligado? Então, tipo, foi um processo de purificação, assim, que eu fui vivendo. E às vezes a gente acha que a gente vai orar pedindo alguma coisa e aí, do nada, vai mudar uma coisa aqui na cabeça, no interior e puf. E aí, é interessante, né, o que a Su falou sobre paciência, né? Tipo, a gente pede paciência para Deus e Ele não vai simplesmente virar a chave na nossa cabeça, mas, tipo, Ele vai dar as circunstâncias para que a gente seja paciente. Se você pede um coração generoso, Deus vai te dar as oportunidades de você ser generoso, né? Então, é sempre o aprender, né? Nunca, tipo, só, tipo, você vai pedir o pão, ele vai te dar o pão. Não, ele vai te dar a farinha, o trigo lá, e você vai aprender a fazer o pão, entendeu? Então, no começo, assim, da minha conversão, esse foi o processo que eu vivi, né? Foi a dificuldade que eu tive que vencer. E é isso, né? Tem mais coisa, mas aí Mas eu acho que o ambiente também influencia, né, nesse quesito. Querendo ou não, o ambiente acaba influenciando e para alguns é de boa, mas para alguns é difícil. Essa questão do palavrão, eu também, foi algo bem difícil para mim, para eu parar de falar, porque nossa, eu era muito boca suja, gente, misericórdia. Eu acho que de 10, 11 era palavrão. Verdade, né? Olha lá. Peraí, você tá falando verdade por você ou por mim? Ah, é verdade. Eita! Esqueci desse detalhe. Ela estudou. Amém, glória a Deus. Mas eu acho que a minha parte mais difícil na minha adolescência... Calma aí. Então tá bom. Gente, a minha parte mais difícil na adolescência, não vou negar não, mas era ficar com outras pessoas, gente. Nossa, era muito difícil pra mim, porque, tipo, no caso, vinha um menino aqui que falava assim, eu achei você muito bonita, que não sei o que tem. Ai, Bora ali loirinha. atrás da escola, aí eu ficava assim, Tá eu baixo. sou crente.
E o pior é que eram as meninas mais bonitinhas da escola ainda. Tava ali, assim, ó. Tava querendo... eu ficava pensando assim, pô, mano, o menino mais bonito na escola tá querendo ficar comigo, logo comigo. E eu não vou ficar com ele porque eu sou crente? Pô, sim, eu pensava desse jeito. Mas aí eu falava assim, não vou ficar. E foi uma das coisas mais difíceis da minha vida. Foi, tipo, parar de ficar com as pessoas na escola. Ai, gente, foi difícil. Nossa, até babei. Mas foi difícil, é algo difícil. Porque, como eu disse, a adolescência, os hormônios estão à flor da pele. Então, tipo assim, os hormônios falavam alto, gritava assim, ó. E eu falava assim, eu não vou ficar, não vou ficar, não vou ficar. E é uma luta muito grande, sabe? Principalmente na escola. Porque na escola, filho, dá pra você fazer umas coisas assim, ó, erradas e ninguém percebe. Não vou negar, não. Então, a gente deve ser prudente nisso, sabe? Porque a escola é um lugar onde que acontece de tudo, você vê de tudo. Tem a questão da influência, né, dos amigos. Você tem que tomar muito cuidado com quem que você anda, com quem que você fala, qual que é a rodinha que você frequenta. Porque, querendo ou não, eles te influenciam, sabe? Te influenciam a falar palavrão. Quanto mais você escuta, quanto mais em um ambiente onde você está que fala muito palavrão, automaticamente você vai ser influenciado por isso. Se você fica numa roda onde as pessoas têm o costume de ficar uma com as outras, com certeza você vai ser influenciado nisso. Se você está numa roda que faz outras coisas piores, com certeza você vai ser influenciado por isso. Então, a gente deve tomar muito cuidado com quem a gente conversa, com quem a gente anda, sabe? Não é, tipo, não é excluir as pessoas da escola. Pelo contrário, a gente deve estar nesses ambientes, porque como que vamos impactar a vida das pessoas que não conhecem Jesus, se a gente não está lá, né? E era muito difícil para mim essa questão, porque principalmente eu fazia célula na escola. Então, no Raquel, gente, eu estudava no Raquel, eu fazia célula na escola. Então, cara, imagina, eu fazendo célula na escola, de repente a pessoa me vê eu ficando com outra pessoa, ou falando palavrão, ou fazendo qualquer outra coisa, que elas falam, tipo, elas olhavam para mim e falavam assim, mas você não é crente? Você não estava fazendo célula? Então, tipo, tinha essa questão, sabe? E, querendo ou não, ser crente na escola é difícil. Tem aquilo, né? Não tem um meio termo. Ou você é a pessoa que influencia, ou você é a pessoa influenciada. Então, se você está numa rodinha, você está tipo, cedendo aquilo que está acontecendo, você é a pessoa influenciada. Agora, se você é aquela pessoa que chega e influencia as pessoas, fazer o bem, enfim, né? Muda o ambiente, beleza. Porque o cristão, ele é chamado para esse lugar de influência, né? A gente é chamado para... Por mais difícil que seja, por mais que muitas vezes a nossa personalidade nos puxe, nós precisamos tomar esse lugar de influência e ter essa consciência, né? Porque senão acontece isso. E glórias a Deus que existem cristãos, olha que feio, cristãos na escola, nas faculdades, enfim, nesses lugares que é difícil ser crente, né, mano? Porque é lá que Cristo precisa ser glorificado e demonstrado. Amém. Gente, aqui eles estão se expondo, Dá né, pra escutar. pra gente, Dá pra escutar. falando como foi a adolescência deles. E eu acredito que não foi tão diferente assim da nossa, assim. Nós temos dificuldades. Tem gente que pode falar, não, eu não tive dificuldade de falar palavrão, em ficar com as pessoas, pornografia, uso de drogas, blá, 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 blá. Mas às vezes você tem dificuldade, gente, assim, tem princípios que você tem, né? Eu tenho um princípio de não ver filmes que contenha muitas coisas assim, coisa de terror, assuntos sexuais no filme eu não gosto de ver, coisa de terror, de demônio. Gente, quando eu vejo que o filme está passando uma mensagem muito forte e eu consigo perceber isso, eu paro de ver. Teve um filme que eu comecei a assistir e falou uns 3 palavrão. Eu falei, se falar mais um, eu paro de assistir. Eu parei de assistir. Porque filme não é dificuldade para mim. O Estrago falou palavrão. Gente, já falei palavrão. Daí a pandemia me ajudou, porque eu ficava em casa, né? Não dá para falar palavrão com a mãe, né, gente? Daí voltei para a escola, voltei limpa, graças a Deus. Foi a cura. Eu falei, nossa, Deus, foi o Senhor, né? Foi o Senhor. Não, a pandemia não foi boa, não. Só foi boa essa parte, que eu não falei palavrão.
Nossa, gente, me perdi aqui na minha linha de raciocínio. Não pode falar palavrão, em nenhuma hipótese. E assim, o Strack falou muito de zoeira também. Às vezes a gente nem tá zoando, mas só da gente estar... Gente, eu tenho dificuldade com zoeira. Só da gente estar ali na rodinha, dando risada junto, incentivando, a gente já está sentado à roda dos escarnecedores, gente. É muito difícil. Às vezes os meninos do fundão falam uma coisa muito da hora. Fala. Às vezes eles falam que, nossa, dá vontade de sentar junto com eles e começar a dar risada. Mas não dá, gente, não dá. Tem que se posicionar. E algo que eu tenho dificuldade, algo assim, principal que eu vejo muito, gente, é música. Porque eu cresci escutando música mundana. E, assim, eu escutava funk quando eu ia para casa da minha avó. Calma, gente, calma. Quando eu ia para casa da minha avó, minha tia escutava, né, muito. E eu ficava assim, ó, na frente da televisão, vendo os clipes. E escutando as músicas. Gente, eu gostava, não, vou admitir, eu gostava. E eu ficava assim, e eu gravo as coisas muito fácil. E tipo, hoje em dia, eu tenho dificuldade com música, gente, eu tenho dificuldade. Porque eu falo, Deus, eu quero escutar outra música, eu não quero escutar Ele agora, eu quero escutar outra música. Daí a gente vai achando meios certos, sabe, gente? Eu vejo muito tradução de música, eu gosto de escutar música em inglês, eu vejo muita tradução. Tem músicas que eu tenho dificuldade de deixar. E, gente, não posso ficar vendo muita coisa com música, porque já fica aqui a música na minha cabeça, ó. Daí eu lembro de uma música de tempos atrás. Então, um negócio que eu tenho muita dificuldade é música. E acredito que vocês também têm outras dificuldades, gente. Às vezes... Dá um exemplo aí, João Vitor, de dificuldade. Ô, César, aumenta esse microfone aqui, mano, por favor. Ó, só foi. Fala um exemplo aí de dificuldade. Mano, não zoar com os caras do fundão, mano. Ai, essa João pegou, Vitor, João Vitor. Gente, estudar com gente da igreja é bom, tá? Né, Lívia? Gente, eu e a Lívia estudando na mesma sala. Ó, o Davi lá Olha no que fundo. bênção. É sim, Davi, é bom sim estudar com gente da escola. Não, gente, eu estudava com o pessoal na escola da igreja, mas não era muito bom, não. De verdade, não era muito bom. Saiu um ali, meu. Depende muito com quem você estuda, de verdade. Mas foi bênção, foi muita bênção com a pessoa que eu estudei. Para quem não sabe, eu estudei com o Pedro Brito. Eu estudei do 8º até o 3º ano na mesma sala, na mesma escola. Então, imagina, eu via ele todo santo dia. Quando eu achava que eu não ia ver ele no final de semana, estava ele lá, na igreja. E eu também. Eu falei, bom dia. Mas é muito bom estudar com as pessoas da sua igreja na escola, mas, ao mesmo tempo, é muito ruim. Porque eu olhava assim, o Pedro, eu via assim, eu falei, pilantra. Só que, ao mesmo tempo que eu via ele com bons olhos, eu também via, tipo assim, nossa, ele é crente, ele canta e faz isso. Só que eu esquecia de olhar para mim também, que eu também estava no mesmo lugar que ele. Entendeu? Então, é muito bom e é muito ruim também. Porque você tem essa questão de julgar. Você acaba julgando aqueles que processam a mesma fé que você. Tipo assim, você fala assim, nossa, é da igreja e está assim, nossa, é da igreja, que nem eu falei. É da igreja e fala palavrão, nossa, é da igreja, mas está ficando. E tudo mais. E a gente esquece de olhar para nós, né? Então, tem isso. Gente, eu também estudei com a Zaf. Nossa, tadinha, mano. E na época que eu estudei com a Zaf, a gente era torto, né, Zaf? Vou expor eu e você agora. A gente era torto. Mano, não a gente direitou, para a glória do Senhor Jesus. Se endireitou. Gente, eu entrava assim, eu lembro de uma vez que eu entrei no refeitório, o Azaf, ele tava pronto para soltar um palavrão daqueles, mano, tava pronto. Daí ele olhou assim, Ele ficou quietinho. Gente, uma vez eu dei o dedo no meio pro Azaf. Eu fiz assim, ó, e saí andando. Eu falei, nossa, ele vai falar na igreja. Porque a gente era pequeno. X9. Ele vai falar na igreja. Mas a gente não falava nenhum do outro. Isso é feio, tá, gente? Vocês têm que se endireitar junto. Mas você também não tem que ficar expondo a pessoa. Você pode falar, que feio, né? Fica lá. É ele o final de semana e aqui não é ele. Pelo amor, né, de Senhor Jesus.
E a gente tem que se tem que se policiar muito, gente. Tudo que a gente faz, a gente tem que ver quais são os nossos pontos fracos. Nós temos que ver. E se você perceber, não fala em voz alta não, tá? Que o capeta escuta. Pensa. Pensa assim, você fala, nossa, Deus, tenho dificuldade nisso. verdade. Senhor Jesus. Tem coisas que eu percebo que eu tenho dificuldade, mas eu não fico falando. Hoje, gente, eu estava tomando banho. Gente, você pode falar com Deus em qualquer momento. Tava tomando banho e eu tava assim, ai, Deus, desculpa, Deus. Nossa, perdão, Deus. Falando. Gente, isso que eu tava falando aqui na minha cabeça. Eu tenho muita dificuldade de orar em voz alta. Porque, para mim, o diabo escuta. Para mim, não, o diabo escuta. Porque ele é sorrateiro. Daí, eu oro na minha mente. Só que Deus também quer que nós declaramos aquilo, sabe? Ele também quer ouvir da nossa boca. Às vezes eu ficava, ai, Deus já sabe o que eu tenho que falar. Muita dificuldade de falar com Deus porque ele não é uma pessoa presente. Ele não é aqui material, ó. Ele não é material. Se fosse, nós catava ele na porrada aqui, né? Deus? Deitava ele aqui, né? Não, o capeta. Ô, que tá doida, menina. Mas eu tô falando de Deus, falando de Deus. Eu parei no... Ai, Não, desculpa aí, é o Amém, TDAH. Jesus. É o TDAH. amém. TDAH. Gente, então eu falava, pra que eu falo com Deus, gente? Deus nem tá aqui pra me escutar. Daí minha líder falava, você já falou isso com Deus? E eu, não. Se falar pra mim, não adianta, você tem que falar pra Deus. Eu falava, mas Deus vai me ouvir? Mas Deus vai me ouvir? Dela, vai, às vezes é difícil você falar com ele, é difícil. Gente, sei lá, escreve, começa a escrever, mas depois vai ter que falar, entendeu? Você tem que falar. Começa a escrever, ora na sua mente, mas busque ter isso com Deus, sabe? Busque ali, estar diante dos pés dele, busque um posicionamento. Gente, a nossa vida inteira vai ser de posicionamento. Vai ser criando um relacionamento com Cristo, sabe? O início do relacionamento com Cristo, como a gente pode ver, é difícil, muito difícil. Mas, infelizmente, nós não vamos ter um relacionamento linear, assim, ó, contínuo. Infelizmente, vai ter baixos e altos. Mas que nós sempre estejamos tendo uma mudança de mente, sabe? Se posicionando. Amém? Você quer falar? Não, isso aí, pode falar, gente. É isso aí. Mano, alguém de vocês tem alguma pergunta pra eles dois que queiram falar? Vocês estão... Pode ser conselho, tipo, como você conseguiu lidar com isso? Gente, pode ser transparente, mas nem tanto. Alguém? Alguém? Fique à vontade. Mais uma chance? Nada? Mano, então, Joãozinho, fala. sobre isso de ter esse posicionamento, sabe? Como que foi lidar com o ambiente de mudança, assim? Você falou que você era mais fechado, então, tipo, como foi se abrir para, igual você ministro de louvor, então, tipo, como foi essa mudança de menino nerd, que era fechado, Quem dera fosse nerd. para um chamado de louvor? Então, tipo, como foi essa... Cara, mano, essa pergunta é muito boa, velho. Porque é um marco na minha vida, assim. Enfim, ali, né, nos meus 12 anos, no auge da minha introversão, eu comecei a frequentar a célula e eu ia na célula do pai do Pedro Brito, né, que estudou, o Sandro Brito. E, mano, era muito legal porque tinha música, né, o Sandrão tocava violão, tinha um carrom lá, enfim. E, enfim, eu achava muito legal essa parte. E isso me marcava um pouco. Porém, foi depois do primeiro acampamento, né, do primeiro MovieX. Acho que hoje não chama mais MovieX, né? Não chama mais MovieX, é isso. É acampamento de jovens. No primeiro MovieX... É o Wake Go agora, mano. Wake Go, isso aí. Acampamento Wake Go. Não, Daniel, é agora, Daniel. Nossa, só gafe aqui, mano, que vergonha. Corta. Era no final do ano. Foi em novembro de 2016 o primeiro acampamento de jovens que eu fui, né? Enfim.
E foi depois desse acampamento, assim que eu voltei desse acampamento, eu voltei com um desejo muito grande no meu coração, e acredito eu, colocado por Deus, de aprender a tocar violão. Então, por todo o contexto que eu estava envolvido, na célula tinha um violão, no acampamento, o acampamento também me marcou muito por causa das músicas. Eu voltei com esse desejo de começar a aprender violão, não para tocar na igreja, mas só para tocar porque eu achava legal. E aí, no final do ano, né, eu pedi de Natal pro meu pai, eu pedi um violão, e ele me deu, graças a Deus, porque senão eu não sei o que eu ia fazer da minha vida hoje. E aí eu comecei aprendendo a tocar violão. E, cara, no começo eu desisti umas 3 vezes, porque eu achava que, enfim, eu achava difícil, e aí eu não tinha professor, eu aprendi sozinho, né? Mas enfim. E foi assim, comecei no violão. Depois de um tempo, os meninos aqui na igreja também começaram a aprender violão, alguns já estavam tocando há um tempo, enfim. Eu fui o último, né, a começar a aprender o instrumento, do meu grupo, né, de amigos. E aí, isso foi me abrindo as portas, sabe, o instrumento mesmo, o violão. Depois de um tempo, como tinha muita gente que estava tocando violão, e já tinha muito guitarrista na igreja também. Não, eu não vou contar essa parte de cantar, velho. Mano, tá bom. Antigamente, gente, tinha um culto no ano, de quinta-feira, geralmente, que era feito completamente por adolescentes. É um parênteses isso aqui. Era completamente feito por adolescentes. Então, tipo, desde os obreiros até a palavra principal, era feito por adolescente, o louvor também. É que o louvor não tinha tanto adolescente para tocar, então tinha uns velhos no meio. Mas, enfim. E aí, quando abriu, né, tipo assim, o que cada um vai fazer? Mano, eu tava me aproximando de algumas pessoas, eu vi algumas pessoas falando que ia cantar. Só que eu não sabia que essas pessoas que já cantavam bem, né, tipo, ou estavam aprendendo, né? E aí, tipo, eu falei, mano, que legal, eles vão cantar, acho que eu vou cantar também, né? Legal, tô chegando agora na igreja, pá, não sei o que, acho que eles vão ensinar, né? Não sei. Mano, fui muito inocente, velho, muito inocente, mano, que vergonha. Aí foi assim, né, participei de uns 2 ensaios, uns 3 me tiraram, porque não... Mano, gente, nossa, velho, que vergonha. Mano, eu queria que o Lu tivesse aqui, velho, que o Lu que foi o responsável por me endireitar, assim, nessa parte. O Lu era bem sincerão. Aí falaram, né, não dá, enfim, você precisa estudar um pouco mais, né, se encontrar e tal. Aí eu fiquei de obreiro no culto de quinta-feira. Mas o meu primeiro contato com o louvor foi esse, né, e graças a Deus não deu certo. Aí, beleza, né? Passou um tempo, continuei aprendendo violão. Tava eu, o Matheus e o Felipe aprendendo a tocar violão. E aí a gente chegava antes do ensaio pra gente fazer o nosso ensaio. Mano, a gente não tocava nada, velho. Nós ficava zoando, conversando e não dava em nada. No começo de 2017. E aí foi assim por um tempo. E depois chegaram em mim e falaram, mano, você já tem um conhecimento legal e tudo mais, você tem cara de baixista. O que você acha de você ir pro baixo, né? Porque naquela época já tinha muita gente tocando violão e também já tinha muita gente tocando guitarra na igreja. E a necessidade era tocar contrabaixo. Inclusive, gente, quem quiser, né, aprender aí, vamos aí, né? Já tem uns meninos aí, mas sempre é bom ter mais. Amém. Tamo aí. Enfim. E minha paixão por música foi crescendo cada vez mais, sabe? E foi meio que, tipo, era como se eu tava com algo tão apegado, assim, no meu coração, que era aquela minha vida de tipo, ficar fechado em mim mesmo. Eu só queria saber de ficar jogando, enfim, igual o João falou, nerdão, né, das ideias. Ficava, gamer, nossa. Enfim, mano, eu trocava a minha vida social pra ficar em casa sozinho jogando, sabe? Tipo, essa era a minha vibe, assim, eu só queria isso. Quantas vezes minha madrasta não me chamou pra ir pra cela, pra igreja, e eu falava que não, porque eu só queria ficar jogando, eu queria ficar assistindo, enfim, de boa. E, cara, ao decorrer do tempo, Deus ele foi tirando isso de mim, e ele foi me entregando a paixão pela música, sabe? Então, a música na minha vida foi um presente de Deus. Sabe, eu creio que esse desejo que eu tive no meu coração de aprender um instrumento e depois o Senhor me direcionando mais para onde eu ir, foi algo de Deus. Ele foi me tirando desse cativeiro, foi me tirando dessa prisão, e Ele foi colocando no meu coração realmente esse amor, essa paixão pela música.
E até um certo tempo, o meu desejo não era tocar no louvor, sabe? Eu só queria aprender porque eu achava legal. E aí eu lembro que em uma noite de oração que tinha aqui na igreja, era o Conexão, era de sexta-feira. Cara, é bem antigo. E eu lembro que eu tava orando de boinha assim, e Deus do nada ministrou algo no meu coração em relação ao louvor, sabe? E aí foi abrindo meus olhos em relação a isso. Mas o meu começo assim foi isso, sabe? Foi essa troca que Deus fez, sabe? Tipo, de tirar algo sujo e colocar algo que ia acrescentar no reino e ia glorificar o nome dele, sabe? E hoje, cara, eu realmente, eu não sei o que ia ser da minha vida se eu não tivesse essa paixão que eu tenho hoje pela música, sabe? Tipo, acho que da minha vida, assim, 40% da minha vida, assim, é música. Eu acho que, de verdade mesmo. Então, foi isso. E é isso. Acho que eu não deixei passar nada. Oi, gente. Tem uma pergunta. Pra quem? É um pouquinho do que você está falando. Qual é a motivação de vocês permanecerem no ministério de vocês até hoje? Então, por que vocês fazem o que vocês fazem? E também, o que vocês esperam para a próxima geração? Nossa, amor, que pergunta boa. É digníssima, gente. Enfim, cara, minha motivação ela é realmente essa paixão, esse amor, sabe, por fazer o que eu faço. E entender também que eu não faço por homens, eu não faço para agradar homens, sabe? Mas sempre com esse pensamento de fazer o que eu amo para quem eu amo, que é o Senhor, sabe? Eu acho que se a gente tiver esse coração em tudo que a gente fazer, a gente vai longe e a gente vai fazer tudo com excelência. Então, há uns tempo atrás, eu até estava conversando com o pastor Samuel, né, hoje o atual líder do Louvor, e eu falei para ele, pastor, sabe por que eu estou até hoje no Louvor? E independente da liderança que esteve aqui, independente de tudo, todas as direções que a gente teve, é porque eu sempre tive o meu pensamento e meu coração firmado naquilo que eu estou fazendo, sabe? Tipo, eu amo o que eu faço. E eu sei que eu faço isso porque eu amo a Deus. E eu sei que foi o Senhor que me entregou isso, sabe? Então, quando a gente tem muito limpo na mente o porquê que a gente está fazendo isso, é muito mais fácil da gente perseverar, sabe? Lógico, vai ter as dificuldades, vai ter os momentos de desânimo. Teve os momentos que eu quis desistir por me sentir incapaz, mas o Senhor, ele sempre me impulsionou, sabe? E eu realmente enxerguei tudo isso como o Senhor me direcionando para seguir por esse caminho. Então, isso me ajudou muito. E o que eu espero para a próxima geração é essa dedicação e essa paixão que a minha geração teve, sabe? A gente, no começo, mano, a gente não queria sair da igreja porque a gente queria ficar tocando, sabe? Mano, a gente chegava 2 horas da tarde sem precisar. Então, tipo assim, a gente não esperava o ensaio do pessoal do culto de jovens, que não era só o culto de jovens naquela época, né? A gente... Hã? Ah. Enfim, a gente não esperava esse ensaio, a gente fazia o nosso próprio ensaio. Então, a gente chegava mais cedo, a gente não tinha nenhuma direção, assim, tipo, não tinha ninguém para falar, ó, segue essas músicas aqui, faz isso aqui. A gente pegava e a gente saía tocando o que dava na telha. Por isso que não dava em nada também. E, enfim, mas o que eu espero foram momentos muito, muito bons, porque a gente foi criando um laço, né? Então, isso uniu muito a minha geração. Então, o que eu espero é essa dedicação e colocar o coração naquilo que está fazendo. Então, eu vejo que naquela época a gente tinha muito mais prazer de estar aqui dentro do que querer ficar dando rolê lá fora. Então, acho que na geração de hoje, às vezes a gente quer muito mais estar lá fora do que estar aqui dentro, sabe? Então, é a gente ter prazer naquilo que a gente está fazendo. Ter prazer e criar laços, caminhar com pessoas que estão no mesmo contexto, na mesma parada que você. Amém. Qual que era a pergunta mesmo? O que você espera dessa próxima geração? Tá. O que me faz permanecer no meu ministério atual hoje é o amor por servir, né? Eu não ia sempre, mas eu amo servir, gente. Eu amo servir a igreja de maneira geral, não somente no meu ministério.
Mas, ó, tem um despertador aí. Mas, de maneira geral, eu gosto muito de estar no meu ministério, né? Eu gosto de servir com o talento que o Senhor me deu, né? O talento de cantar. A princípio, só um adendo. Quando eu cheguei na igreja, a Tainá vai identificar. A gente era da mesma igreja juntas, eu e a Tainá, da igreja do Pastor Brás. E lá, a gente dançava. Então, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei em 2017. A princípio, eu queria entrar na dança, não queria nem entrar no louvor, para você ter noção. Você que falava para eu entrar no louvor. Não só você, eu tenho uma experiência muito grande. Muita gente falava para eu entrar no louvor, mas eu queria porque eu queria entrar na dança, gente. Porque eu falava assim, não, eu nasci para dança, eu dançava na igreja do Pastor Brás, eu vou continuar isso. Mas foi no acampamento do MovieX final do ano. Segundo acampamento do MovieX, na verdade, que foi em 2017, eu tinha acabado de chegar na igreja. E eu lembro perfeitamente que eu acho que estava eu e a Tainá, a gente estava varrendo o salão, era o meu primeiro acampamento. Gente, uma coisa assim que fazem, eu acho muito bom hoje, é que quem vai pela primeira vez no acampamento nunca serve, nunca, tipo assim, mas ele é servido. Isso é muito bom. Só que eu estava agoniada, porque praticamente era só eu nova naquela época, e tipo assim, todo mundo fazia alguma coisa e eu ficava sentada, e eu não gosto. Eu fui lá e eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa. Eu peguei a vassoura, fui lá com a Tainá, a gente começou a varrer o salão. E nisso que a gente começou a varrer o salão, eu comecei a cantar. Tipo assim, por cantar mesmo, a gente estava zoando. E foi a Roberta da Termostato, que passou. Ela passou e ela falou assim, canta de novo. Aí nisso foi onde que eu travei. Eu falei assim, quê? E eu não cantei. Eu acho que eu só cantei meia musiquinha lá e eu não cantei. E beleza, ela olhou assim e ela saiu. Aí, à noite, ela fez o grupo de louvor lá para cantar música. A Bruna do Ninão, na época, era responsável pelo louvor dos jovens. E ela sentou do meu lado assim, tipo assim, ela sentou literalmente do meu lado, gente. Eu ficava assim, ó. Eu tremia de medo, porque, tipo assim, não só de medo, mas de vergonha, de timidez. Eu falei assim, gente, eu não vou cantar. E, beleza, passou, eu acabei cantando lá com o pessoal, mas todo mundo cantou junto, e não cantei sozinha, graças a Deus. E tá. Nisso foi se passando, cantando bem rapidinho, né? Tem que contar rápido por conta do horário. Chegou no acampamento de carnaval, que é o de agora. E alguns dias antes, Deus tinha entregado uma música para mim. Deus tinha falado muito ao meu coração daquela música da Lumeopídio. Qual que é? Então, liberta-me de mim. Que amor é esse, verdade. Eu confundi, gente. Que amor é esse. E Deus falava muito ao meu coração referente a essa música. E a gente estava tendo nesse acampamento de carnaval, a gente estava tendo a nossa vigília, né? Que a gente tinha, e a vigília era muito boa. Aí a gente estava tendo esse momento de vigília, e Deus tocou muito forte no meu coração naquela vigília, tipo assim, canta essa música, que amor é esse? E eu falava assim, gente, eu falava assim, Deus, você não está falando comigo, velho? Logo agora, eu não quero entrar pro louvor, eu quero dançar. Aí o Pedro estava do meu lado, né? Como a gente estudava junto, aí eu perguntei pro Pedro, eu falei assim, Pedro, você sabe tocar aquela música que amor é esse, da Lu, meu filho? O Pedro falou assim, ele deu uma pensada, ele falou assim, sei. E ele tocou. E nisso que ele tocou, eu tive que ser ousada, não querendo, mas eu tive que ser. E cantei essa música, não vi a hora de acabar. Porque, meu Deus, eu tava muito envergonhada. E nisso que começou, que eu cantei e tudo mais, quem ficava responsável por fazer o culto de quinta, que nem o Strack falou, o Wake, quando era lá embaixo, a gente tinha, durante um ano, um culto para onde a gente era a linha de frente. E o responsável que estava naquela época, ele chegou e ele falou assim... puxou eu de canto e falou assim, olha, a gente estava buscando em Deus a música para tocar no final do culto, só que a gente buscava e não tinha. E quando você começou a cantar, Deus falou para mim que é essa música e é você que tem que cantar. Aí eu falei assim, eu quero dançar.
Eu só falava assim. Eu falei amém e tudo mais. E foi onde eu comecei, onde eu me ingressei no louvor e nunca mais saí. Realmente é minha paixão. Eu amo louvar a Deus, eu amo cantar para o Senhor, sabe? É algo de mim, é algo onde eu expresso o que eu estou sentindo, né? E o que eu espero para essa geração, para a geração de vocês, para a geração atual e para a futura, é que vocês tenham isso, sabe? Tipo, tenham essa experiência com Deus, mas também o amor ao servir, sabe? Independente de onde você está, se você está no louvor, na mídia, na mesa ou em qualquer lugar, sabe? Mas tem esse amor, essa convicção, porque é onde Deus ministra no nosso coração, sabe? Onde a gente está, o lugar onde a gente está servindo, independente de Deus, Ele sempre vai ministrar no seu coração. Você sempre vai ter algo sobrenatural naquilo, sabe? E é isso, sabe? Ter esse amor por servir a Deus, ter esse amor por estar na casa do Senhor, que nem o Strack falou. Cara, a gente amava estar aqui, a gente não tinha necessidade de estar aqui às 2h da tarde, mas a gente estava porque a gente gostava, a gente amava ter esse momento de adoração com os nossos amigos, sabe? Foi onde a gente criou laços, e é muito importante vocês criarem laços assim. Tipo, tem esse momento, sabe, com Deus e com as pessoas ao seu lado. Não somente no particular. O particular é bom, mas tem em unidade, que isso gera laços. E aí, a gente está aqui até hoje, ó, se aturando, se amando e se corrigindo. Amém. Amém. Agora a gente vai perguntar um conselho que cada um vai dar para nós, assim. Você dá para as meninas e o Strack para os meninos, tá bom? Ah, que legal. E depois que vocês falarem o conselho, a gente quer saber... Como é que é? Uma palavra? Uma palavra ou uma frase que define a sua adolescência com Cristo. Amém? Nós vimos que a personalidade de vocês não mudou nada, mas Jesus transformou a vida de vocês. O Strack continua sendo quieto. Um pouquinho menos. E a Dani continua sendo muito expressiva, mas o Senhor, Ele não muda quem nós somos. Ele muda, claro. Ele muda nosso caráter, Ele muda a nossa forma de pensar e nossa forma de agir. Amém? É o conselho. Ah, é um conselho avulso, assim? Ah, entendi. Nossa, falei um conselho em relação a tal coisa. O Senhor, Ele não muda a nossa essência, né? Nossa essência, ela sempre vai ser a mesma. O Senhor, Ele só muda o porquê das coisas. Cara, um conselho. Ah, que legal. Aproveite a energia e o tempo que vocês têm na adolescência. Sei que hoje as coisas mudaram muito. Tipo, hoje em dia, escola e, às vezes, fazer um patrulheiros, né? Enfim, jovem aprendiz. Mas, mesmo assim, cara, o peso da vida ainda está um pouco leve, sabe, na adolescência. Mas direcionado aos meninos, né? Eu perdi muito tempo da minha vida correndo atrás de meninas, né, na minha adolescência. E, cara, eu sei que tudo isso me forjou muito, me amadureceu muito, porém, cara, eu olho para trás e eu vejo quanto tempo eu perdi indo atrás dos meus sentimentos, sabe, mas não atrás da vontade do Senhor. Então, cara, a gente precisa sondar o nosso coração e ver o que a gente precisa ser tratado, sabe? Porque eu tinha feridas enormes abertas, de busca por aceitação, de espírito de rejeição, sabe? Essas coisas de, tipo assim, buscar a aprovação das pessoas. Isso me levava sempre para esse lugar de, tipo assim, eu sempre precisava ter alguém para suprir isso, sabe? Sempre ter alguém que me aceitasse do jeito que eu era, sempre ter alguém que ficava me afirmando as coisas. E isso que motivava os meus relacionamentos, sabe? Tipo, mano, é igual a Dani falou, né? Os hormônios na adolescência. A adolescência, a gente sempre vai querer, sabe? Aquilo que não pode, sabe? Aquele negócio que, enfim. E eu ficava muito buscando isso, e eu perdi muito tempo da minha vida, sabe? Tempo que eu podia ter me dedicado a estudar, a ter uma vida, algo que uma vida com Deus, ter me dedicado mais às amizades, mas eu estava tão cego em busca de satisfazer as minhas feridas, que eu perdi esse tempo precioso, sabe? Então, para os meninos, né?
cara, som do coração de vocês, sabe? Ver o que vocês precisam ser tratados, sabe? Se vocês têm alguma coisa com carência, se vocês têm alguma coisa com espírito de rejeição, alguma coisa de necessidade de aprovação alheia, sabe? E se ponha diante do Senhor para ser tratado. Porque isso é muito perigoso, porque pode nos levar para esse lugar de, tipo, sempre precisar de alguém, tipo, sempre buscar uma menina que vai ficar alimentando isso na gente, alguém que vai, sabe? E, cara, cuidado, porque relacionamento, ele toma tempo e ele se torna prioridade na nossa vida. E a adolescência, eu vejo que a gente precisa realmente priorizar o nosso estudo, porque é algo que vai refletir no nosso futuro. Então, olha para o futuro de vocês e vê o futuro que vocês querem ter, sabe? E o futuro que vocês querem ter depende das decisões e das atitudes que vocês vão tomar agora. Então, eu vejo que hoje eu poderia estar muito melhor se, na minha adolescência, eu tivesse me dedicado mais e melhor a outras coisas. Mais e melhor. E melhor. E melhor, por favor. E uma frase que resume até tudo isso, eu carrego comigo até hoje, reconheça os seus processos. E é muito importante isso, porque a nossa vida com Deus é sempre feita de processos. A gente nunca vai estar perfeito aqui na Terra, né? A gente precisa sempre buscar a melhoria e reconhecer aquilo que o Senhor quer tratar na gente. Então, tipo, mano, pergunta para Deus aí, Senhor, qual que é a sua vontade? O que você quer agora, nesse momento da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que eu preciso ser tratado? O que eu preciso ser mudado, sabe? Não viva só por viver cada dia, mas cada dia coloque diante do Senhor e faça valer a pena o seu dia, sabe? Porque um dia que a gente passa sem glorificar a Deus, sem buscar o Senhor, sem buscar a vontade, fazer a vontade dEle, é um dia que a gente perde aqui na Terra, sabe? É um dia meio perdido, um dia que a gente não aprendeu nada, enfim. E mediante aos processos difíceis que vocês vão passar, ou já estão passando, sempre busquem tirar uma lição, um aprendizado, ou enxergar o que o Senhor quer falar no coração de vocês. Porque passar por um momento difícil, uma dor, e não tirar algo disso, você só, sabe, não serviu para nada, sabe? Então, tipo, tudo a gente pode tirar uma lição. Acho que é isso. Eu fui meio aberto, não me aprofundei muito, porque é complicado. Sou eu. Mas o meu conselho para as meninas é: tenham seus olhos fixos no Senhor, sabe? Principalmente nós, meninas, que somos a parte mais sentimental e tudo mais, sabe? Tenha os seus olhos fixos em Deus, sabe? E mediante a dificuldade, mediante a tudo, permaneça com os olhos fixos no Senhor, sabe? Quando vier a provação, quando vier as dificuldades, quando vier as tentações, permanecer com os olhos fixos no Senhor, sabe? Porque quando a gente permanece os nossos olhos fixos em Deus, a gente reconhece quem de fato nós somos. A gente reconhece e a gente nos olha, nos enxerga como Deus nos enxerga a nós. Princesas, preciosas, tesouros. Nós somos esse tesouro, nós somos as princesas do Senhor. E a gente precisa reconhecer isso, e a gente só consegue reconhecer isso quando a gente olha em Deus, sabe? Então, esse é o meu conselho: mantenha os seus olhos fixos em Jesus, independente das circunstâncias, independente do que acontecer. E isso eu junto até com... É a palavra? A palavra a frase que resume a minha adolescência? É isso, a minha adolescência, sabe? Por mais que eu passei por essas tribulaçõezinhas assim, eu permaneci com os olhos fixos em Deus, sabe? Por mais que eu tive as tentações, eu tive os meus processos difíceis, eu permaneci com os meus olhos fixos no Senhor. E por conta disso, eu estou aqui até hoje, sabe? Não aqui até hoje, tipo, no contexto físico, tipo assim, eu estou até aqui hoje na igreja, até aqui hoje no ministério, mas eu estou até aqui hoje amando ao Senhor, servindo ao Senhor, adorando a Deus. Por quê? Porque eu mantive os meus olhos fixos no Senhor, independente do que acontecia. Independente se eu acabava pecando ou errando. Então, esse é o meu conselho e a minha frase: mantenha os olhos fixos no Senhor, independente das circunstâncias, independente do que vier. Amém? Deixa eu pegar isso. Amém, gente? Quantos gostaram desse tempo de bate-papo?
Eu realmente acho que eu fui muito impactada com isso e eu espero que o testemunho deles possam ter impactado vocês também. Amém? Só deixa eu falar algumas coisinhas rapidinho, tá? Antes da gente terminar, porque a gente já passou muito do horário. Em 1 Tessalonicenses 1:3 diz assim: lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança, proveniente da esperança como o Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados, amados de Deus, que Ele nos escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Então eu declaro sobre a vida de vocês, Strack e Dani, que nessa passagem Paulo escreveu a primeira carta à igreja tessalônica. Ele estava com medo apreensivo de como as pessoas receberam a mensagem, mas Paulo viu que eles receberam a mensagem por meio deles foi propagada a palavra do Senhor, e essa carta foi como um incentivo. Então eu espero que através do testemunho de vocês muitas pessoas sejam impactadas, e que assim como os tessalônicos, que vocês possam transmitir a palavra do Senhor ainda mais. Assim como Paulo se orgulhou deles, o Senhor se orgulhou deles, nós nos orgulhamos de vocês e o Senhor se orgulha de vocês. Amém? Vamos levantar para orar pela vida deles, amém? Amém? Estendam a mão para cá, por favor. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do Strack, Pai, muito obrigado pela vida da Dani. Pai, que o Senhor os abençoe, Pai, e continue os usando ainda mais. Pai, nós somos gratos pela vida deles, Jesus, que tem sido inspiração para essa geração. Que o Senhor continue, Pai, os usando, Jesus, a cada dia mais. Que eles não se cansem de falar da Tua presença, Pai, que eles não se cansem de ser servos, Jesus, e de estarem diante de Ti, Pai. Muito, muito obrigado, Pai, pela vida deles. Que o Senhor os continue sustentando e abençoando. E muito obrigado por mais esse culto, Jesus. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estar contigo. Muito obrigado pelo Senhor ter falado com as nossas vidas, Jesus. Que apesar das dificuldades e desafios, o Senhor permaneceu aqui e falou conosco. Que nós possamos a cada dia entender isso, Jesus. Que apesar de, o Senhor continua sendo o mesmo. Que apesar de, o Senhor continua presente. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? A gente quer presentear eles com... Beleza, galera. Ó, quem gostou do... Como é que é? O Pod Spirit? Pod Inspiration. Ó, galera, esse projeto aí faz mais de um ano já que a Chloe e os meninos estavam querendo fazer já, né? E interessante que no começo da nossa primeira reunião, né, teve lá, né, podcast, né, que a gente tinha feito uma... Então, esse vai ser o primeiro, vai ter continuação aí. A proposta, de início, a gente fazer no último culto de cada mês. Então, esse foi o primeiro, desse final desse mês. O mês que vem a gente vai fazer o outro e no mês de março vai fazer o outro. Beleza? Só que vão ser com pessoas diferentes. Hoje foi a Strack e a Dani, obrigado aí pelo... E depois, se vocês quiserem, tem gente que... Eu tenho certeza que tinha perguntas. Se vocês quiserem conversar com eles, fazer alguma pergunta em particular, pode chamar eles aí e perguntar. Porque às vezes você não quer fazer a pergunta em público, não quer se expor, né? Mas pode chegar neles e falar assim, eu queria saber sobre tal área aí. Você pode... Aí eles vão trocar ideia com vocês, beleza?